A salvação, ela chega ao homem pela graça ou pelas obras da lei de Deus? Esse é o nosso estudo de hoje, é o nosso assunto de hoje, tá? E nós vamos falar e explanar um pouco, a respeito desse assunto. Já peço a você que, se porventura gostar do conteúdo, participe, que possa participar do canal, se inscrever, curtir, e comentar também, até porque o nosso canal é aberto, inclusive para as divergências, e a gente tem que respeitar também as opiniões diferentes, Então, gente, Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz o seguinte: porque o preço do pecado é a morte, mas a salvação, ela é dada de graça, Ela vem gratuitamente de Deus. Então, a recompensa pelo pecado, o preço do pecado é a morte, mas a salvação, ela é dada gratuitamente por Deus. Então, quando pecamos, e todos pecaram, Paulo também fala isso, e quando o homem peca, ele está completamente fora da presença de Deus. Ele está destituído da presença do Eterno. Portanto, ele agora está condenado à morte, Ele está entregue à morte. Esta é a sentença aplicada pelo pecado, porque o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas aí abre-se uma janela, ou melhor, uma porta muito grande, que é a porta da misericórdia, da graça e da bondade de Deus, que é quando Deus nos dá agora uma oportunidade. E essa oportunidade que vem mediante a nossa fé e o arrependimento pelo chamado de Deus, é uma porta que nos traz a condição de, mais uma vez, nos reerguer e, pela bondade e a misericórdia de Deus, termos de volta a vida. Mas para isso, alguém tem que pagar um preço, Porque se vem de graça, alguém tem que pagar esta conta por mim, porque o pecado é uma conta. E eu só posso pagar esse pecado com a minha própria vida, porque a recompensa pelo pecado é a morte. Para que eu tenha esse chamado, a salvação, e mais uma vez, a bondade e a misericórdia de Deus, é preciso que alguém pague essa conta para mim. E nós sabemos muito bem que Jesus pagou essa conta há 2000 anos atrás no Calvário. Então, enquanto eu deveria morrer pelos meus pecados, você deveria morrer pelos seus pecados, ele pagou essa conta, ele mesmo morreu. Então, de graça veio para nós. Efésios capítulo 2, verso 4, Paulo diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, mais uma vez nos chamou, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, isso é um chamado de Deus. E não vem também pelas obras, para que ninguém se glorie, mas fomos criados nele, em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras, a qual Deus de antes preparou para que andássemos nela. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós estávamos mortos no pecado, porque todos se tornaram pecadores, todos se afastaram de Deus, mas Deus chamou, através de Jesus, nos trazendo esta oportunidade para que nós, mais uma vez, pudéssemos nos reconectar com o Todo-Poderoso pelo meio da fé, como ele diz, pelo meio da fé, e pela graça sois salvos. E isto não vem de vocês, isto é um chamado de Deus. Então fomos chamados pela graça de Deus,
pela bondade e a misericórdia, pela graça, porque deveríamos pagar com a nossa própria vida, mas alguém pagou com a sua vida esse preço por nós. E aqui nós estamos, agora, preparados para que possamos praticar as boas obras que outrora nós não estávamos praticando. Por quê? Porque estávamos no pecado, então nós não tínhamos nenhum mérito diante de Deus. E Paulo ainda deixa bem claro, a salvação não pode vir pelas obras para que os homens não se gloriem. Então, todos estão debaixo do pecado. E ele estando debaixo do pecado, ele tem o chamado, pela graça, pela bondade e a misericórdia, para o arrependimento, a mudança e transformação. E agora sim, agora ele pode praticar as boas obras, como Paulo diz aqui em Efésios 2. Porque para isto fomos chamados, pela graça, não pelas obras, porque nós não tínhamos obras, nós estávamos em pecado, mas agora, para praticarmos as boas obras, pela transformação que recebemos, o qual Deus antes já havia preparado para que andássemos nela. Então concluímos que o homem é chamado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, mediante a sua fé, para a transformação que vem pelo arrependimento e agora a prática das boas obras, porque ele agora está transformado, ele está preparado para fazer toda a vontade de Deus.